Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gabriela e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar a economia do continente asiático prevista na semana 4 do Plano de Estudo Tutorado 3. Então, a gente vai estudar a regionalização do continente asiático e a partir dessa regionalização a gente vai ver os aspectos econômicos de cada uma das regiões. Então, eu decidi começar de uma forma diferente através do Google Earth Pro para mostrar de onde nós estamos falando e qual é a nossa área de estudo, delimitar a nossa área de interesse. Então, vocês estão localizados em São José do Triunfo, que fica em Viçosa, que por sua vez fica em Minas Gerais, que por sua vez fica no Brasil, que por sua vez fica na América do Sul. E a gente vai falar sobre o continente asiático, que é uma das maiores porções de terra do nosso planeta. Então, o continente asiático fica nessa região aqui e ele é subdividido, em 5 áreas de interesse. O Oriente Médio, nós temos o norte da Ásia, a gente também vai ter o Extremo Oriente, a gente vai ter também a Ásia Central e além da Ásia Central, a gente tem o Sudeste Asiático. E sim, nós vamos ver cada uma dessas áreas respectivamente. Então, vamos começar aqui pelo Oriente Médio, Vou dar um zoom aqui, para vocês possam ver. A gente vai falar dos Emirados Árabes Unidos, a questão do petróleo e também do turismo, mas a gente vai passar um pouquinho também por Israel, que se localiza nessa região aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre o Irã, Afeganistão. Depois a gente vai partir para a Ásia Meridional ou o sul da Ásia, E a gente vai estudar especificamente o caso da Índia. A gente vai ter um vídeo onde a gente vai falar sobre Índia, China, Japão e os tigres asiáticos, Também vai ver a questão do Paquistão. Partindo, a gente vai falar um pouco sobre o norte da Ásia, a Ásia Setentrional, se eu não me engano, e onde a gente localiza a Rússia e também a Mongólia, Região aqui. A gente vai falar um pouco sobre o Extremo Oriente, onde ficam as economias mais desenvolvidas, falando sobre o Japão, a Coreia do Sul. A gente vai falar um pouco sobre parte da China também. A gente vai ver a Ásia Central, formada predominantemente pelos países que compunham a antiga União Soviética, como por exemplo o Cazaquistão. E a gente vai ver o Sudeste Asiático, onde a gente se refere aos novos tigres asiáticos, O caso da Indonésia, Singapura, Malásia. Então, nós iremos ver tudo isso mais aprofundado daqui a alguns segundos, Então, eu já volto, só que dessa vez com o slide, e a gente dá início aos nossos estudos. Então, até daqui a pouco. Voltei, gente. Então, como eu disse para vocês, essa segunda parte será feita através do slide. Então, a gente vai estudar hoje a economia do continente asiático. A gente vai tratar as principais características econômicas das regiões asiáticas. A gente também vai trazer um maior foco aos casos da China, Japão, Índia e dos tigres asiáticos. Só que essa última parte será num segundo vídeo, que vai ser postado na sequência desse, ok? Então, alguns dos tópicos que a gente vai tratar hoje é a questão da regionalização do continente asiático, o que é região, o que é regionalização, relembrando esses conceitos. A gente vai ver a economia da China, do Japão, da Índia, os tigres asiáticos, E também os novos tigres asiáticos. Então, para relembrar, a gente vai ver o que é região. A região é uma área que possua uma ou um conjunto de características comuns, podendo ser determinadas segundo critérios naturais, como, por exemplo, as diferenças de clima, vegetação, hidrografia, relevo, fauna, ou critérios socioeconômicos e políticos. Então, para tratar de região, eu resolvi trazer um conceito próximo do que a gente vive, que é a regionalização do nosso país. Então, o Brasil é regionalizado em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, pensem aí com vocês, o que faz da região norte a região norte?
O que faz da região sudeste a região sudeste? O que faz do centro-oeste o centro-oeste? A gente podia pegar primeiro, por exemplo, o aspecto da climatologia, né? O clima dessas regiões. Se a gente trata da região norte do país, a gente logo pensa no clima equatorial, na floresta amazônica, e a gente pensa também em questões econômicas como o extrativismo vegetal. Esses são alguns pontos. Se a gente pensa na região centro-oeste, a gente pensa em um clima tropical mais seco, a gente pensa também na questão da agropecuária, do agronegócio que é desenvolvido nessa região. Se a gente pensa, por exemplo, na região sul, a gente vai pensar num clima mais temperado, uma região mais fria. A gente também pensa na questão da agricultura, da criação de animais, que é tão influente nessa região. Se a gente pensa na região sudeste, a gente logo pensa na questão do desenvolvimento do setor de serviços, né? E também num clima mais tropical úmido, numa região de mares de morro, uma região mais, eu não gosto desse termo, montanhosa, assim, a expressão mais certa é mares de morros mesmo. Se a gente pensa na região nordeste, a gente vai pensar em um clima semiárido ou subárido. A gente também vai pensar no desenvolvimento do setor de serviços, né? A questão de que nessa região a gente tem um desenvolvimento do turismo muito forte. A gente vai pensar em relação à vegetação na caatinga. Então, todas essas características fazem das regiões do Brasil as regiões do Brasil. Vocês puderam ver, né, que através desse exercício a gente consegue pensar no que é regionalizar, o que é regionalização. É justamente essa ideia de dividir um determinado espaço, observando nele suas características comuns. Esse exercício que a gente acabou de fazer. Então, o que a gente vai fazer com o continente asiático é a mesma coisa do que a gente acabou de fazer com o Brasil, só que agora lá na Ásia, que fica bem distante de nós, né? Então, vamos dar sequência a isso. A gente pode falar que o continente asiático é regionalizado de acordo com suas características econômicas e físicas, né? Biológicas, climáticas, geomorfológicas, né? Ou seja, em relação à sua flora, fauna, em relação ao seu clima, em relação ao seu relevo, em relação à política e também à diversidade étnica, né? As pessoas que vivem nessa região. Sendo assim, de acordo com os aspectos semelhantes entre os países, o continente pode ser dividido em... A gente começa aqui pela Ásia Setentrional, que é o norte da Ásia, né? Onde a gente tem a Rússia e a região da Mongólia também, né? A região da Mongólia, ela foi inserida aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui? É porque isso vai variar de acordo com a pessoa que está fazendo a regionalização. Mas a gente vai adotar aqui a Mongólia como sendo parte do norte da Ásia, né? Da Ásia Setentrional. A gente tem a Ásia Central. A Ásia Central é formada pelos países que faziam parte da antiga União Soviética, como por exemplo o Cazaquistão. A gente vai ter aqui o Extremo Oriente. O Extremo Oriente ele é formado pela China, pela Coreia do Sul, pela Coreia do Norte, e a gente também vai ter o Japão aqui. A gente vai ter a Ásia Meridional. A Ásia Meridional ou Sul da Ásia tem como um país representante, né, a Índia, por exemplo, o Paquistão. A gente vai ter o Oriente Médio nessa região aqui, assim como vocês viram lá no Google Earth, como por exemplo a região da Arábia Saudita, Israel. A gente vai ter aqui também o nosso Sudeste Asiático, né, a região da Indonésia, Singapura, Malásia. Então, todos esses, o que a gente viu no Google Earth, agora a gente está vendo nesse mapinha aqui com a divisão regional da Ásia. Então, além disso, né, a gente pode falar que a Ásia, ela possui a maior extensão territorial do nosso planeta. Falei com vocês antes isso, né? Então, é um território muito abrangente, chega a ser 44.579.000 quilômetros quadrados, né? E, além disso, ela abriga a maior parte da população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades demográficas já registradas, né?
ou seja, pessoas vivendo em quilômetros, né? Se o continente asiático corresponde a 1/3 das terras emersas do planeta, ou seja, a região continental, né? Além da água, sobre a água, acho que é mais interessante falar dessa forma, seus habitantes correspondem a 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. Então, no próximo slide eu mostro para vocês como isso se dá, né? A China, por exemplo, ela concentra cerca de 18,5% da população mundial, com mais ou menos 1,3 bilhões de pessoas. A gente tem a Índia na sequência com 17,9% e contando com cerca de 1,1 bilhão de pessoas. Na sequência, a gente vai ter a Indonésia aqui representando 3,5%, tem cerca de 237 milhões de pessoas. Na sequência, a gente vai ter o Paquistão com 2,6%, representando cerca de 162 milhões de pessoas. A gente vai ter a Rússia aqui em cima, a Rússia representando 141 milhões de pessoas, o Japão na sequência, né, com basicamente 127 milhões de habitantes, e a gente tem Bangladesh aqui também, ó, eu pulei esse, que tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, 154 milhões de pessoas. Então vocês podem perceber, né, que dentro desses países mais populosos, cerca de 7 são asiáticos, né? Se a gente pegar os 10 daqui, né? Vamos pegar 10 aqui, 7 deles são asiáticos. Então, além de ser a maior porção de terra emersa do nosso planeta, ainda também é que concentra o maior número de pessoas do nosso planeta. Então, depois vocês vão ter acesso a esse material, vocês podem conferir direitinho quais regiões concentram quais números de pessoas, entendeu? Vocês podem estar fazendo esse exercício. Bom, antes da gente entrar na questão da economia de cada uma das regiões, eu acho interessante a gente fazer uma distinção entre os setores da economia. O que é o primeiro setor, o que é o segundo setor e o que é o terceiro setor. Talvez seja uma dúvida que vocês ainda tenham, né? Então, o primeiro setor da economia, assim chamado, representa as atividades ligadas com a natureza, atividades ligadas ao meio, à terra, né? Como, por exemplo, a agricultura, a pecuária e o extrativismo de matérias-primas, né? Produtos in natura. Então, a gente tem o desenvolvimento agropecuário e também a extração de recursos naturais, né? Recursos desde a vegetação, animais, a questão de minérios, rochas e tudo mais. Então, esse é o primeiro setor da economia. O segundo setor da economia, ele é mais ligado aos ramos da indústria, né? A industrialização, seja de baixa ou alta tecnologia. Então, são ramos produtivos diversos. Então, quando você pensa em segundo setor, você pensa na indústria, na industrialização. E o terceiro setor da economia é o chamado setor de prestação de serviços, né? Do comércio. Esses serviços, eles podem ser formais, regularizados e também podem ser informais. Então, esses são os 3 setores da economia. Acho que vocês não vão ter mais dúvidas depois disso e vão conseguir associar muito bem o que se passa em cada uma das regiões da Ásia. Então, a gente vai para a primeira região, a gente está falando do Oriente Médio. O Oriente Médio conta com a Arábia Saudita, Iêmen, Omã. A gente também tem a região de Jordânia, Israel, Líbano, Síria, Turquia, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão. É mais interessante para mim e para Roberta que vocês saibam sobre a região como um todo do que fiquem decorando os nomes de cada um dos países, né? Acho que é importante vocês saberem como se dá a economia desse país, a relação com a diversidade étnica também, a diversidade religiosa, do que decorar país por país. Isso é meio puxado, né? Faz muito sentido. Mas acho que depois dessa aula, vocês não vão pensar mais na Ásia apenas como, por exemplo... É porque as pessoas elas têm uma visão de que a Ásia ela é formada por Japão, China
e Coreia. Mas não, a Ásia é muito extensa, né? Então, quando a gente fala de Ásia, a gente também fala do Oriente Médio, a gente também fala sobre a Índia, a gente também fala sobre a Mongólia, a gente também fala sobre parte da Rússia. Então, é importante que vocês tenham isso em mente a partir da aula de hoje, né? Então, vai ser bom. Em relação ao Oriente Médio, a gente tem uma heterogeneidade étnica muito grande, então são diversos povos que vivem e têm culturas nessas regiões, né? Fruto da ocupação da região por diferentes povos desde a antiguidade. Então, a gente tem uma mistura de influências que resulta numa ampla diversidade étnica, cultural e religiosa. A gente tem um predomínio do islamismo, né? Vocês devem saber, as religiões muçulmanas. Isso dificulta a coesão nacional em países como Líbano, Irã e Turquia, dentro daquela questão do fundamentalismo religioso que a gente viu em outras aulas. Então, eu recomendo que vocês fuxiquem aí no canal do YouTube, que vocês provavelmente vão ver o meu vídeo sobre movimentos separatistas, lá eu comento um pouquinho sobre isso. Bom, a região é composta por 16 países, sendo que os mais populosos são o Irã e a Turquia, né? Esses são os mais populosos. Eles juntos abrigam mais da metade da população regional total. Então, só esses dois países, eles já equivalem a mais do que a população de todos os restantes juntos, né? Então, a gente tem grande parte da população do Oriente Médio apresenta características típicas dos países subdesenvolvidos, tal qual os países da América Latina, né? Por exemplo, o Brasil. Por que a gente fala isso? Esses países, eles são considerados como parte da periferia do capitalismo. Então, eles têm muitas das suas atividades ligadas ao setor primário da economia, que é a questão do extrativismo, neoextrativismo e também a agropecuária, né? Isso vai ser muito recorrente em diversas regiões da Ásia que a gente vai estudar hoje. Então, alguns indicadores estão entre os mais destacados do globo, como, por exemplo, o crescimento vegetativo. Então, tem muitas pessoas nascendo, poucas pessoas morrendo. Em 2013, a Líbia apresentou a maior taxa mundial, com 4,85%. O Catar, com 4,19%. E a faixa de Gaza, com 3,01%, né? Então, em relação à mortalidade infantil, a gente tem o Afeganistão, que vai ocupar a maior taxa mundial. Então, em relação à economia, isso aqui que eu falei para vocês foi mais voltado à questão da população, que se eu não me engano foi na semana 2 do PET, é porque eles transitam, né? Eu sei que a semana 1 foi referente à população da Europa, acho que a semana 2 é sobre a população da Ásia, semana 3 sobre a economia da Europa e semana 4, que a gente está vendo agora, sobre a economia da Ásia. Então, retomando um pouquinho, né, essa questão da população, foi que eu trouxe isso para vocês. Bom, os países do Oriente Médio, eles têm na exploração do petróleo sua principal fonte de riqueza, detendo 60% das reservas mundiais dessa fonte energética. Então, são países que se voltam muito, majoritariamente em sua economia, à questão da extração do petróleo, né? Eu falei para vocês que isso é muito influente, a questão do extrativismo e neoextrativismo nessas regiões. Então, muitos países fazem parte do bloco econômico chamado OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, que regula o preço do petróleo no mundo, né? Esses países possuem poucas indústrias que não estejam ligadas a essa atividade. Então, em algum momento, no Oriente Médio, a gente tinha uma economia muito focalizada na extração do petróleo. Então, essa dinâmica de se focar em um único setor da economia é muito problemática, porque, por exemplo, se isso entra em crise, o restante da economia vai ser abalado. Por isso, nos próximos anos, o que ocorre é uma tendência de dinamização da economia. Então, além da exploração do petróleo, eles vão se voltar para o desenvolvimento da agropecuária e também do turismo, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, poucas indústrias que não estejam ligadas a essa atividade, eu falei com vocês. A população que não faz parte da extração é absorvida pela agropecuária, que utiliza pouca tecnologia.
ou pela pequena indústria têxtil e alimentícia, né? Só que nem todos os países seguem essa tendência. Israel, por exemplo, né, localizado nessa região aqui, que inclusive é uma região desértica, né? Eles vão se voltar ao desenvolvimento de uma agricultura de alta tecnologia, assim como uma indústria altamente tecnológica, né? A gente vai ver isso no próximo slide. Então, também tem a questão de que o turismo ele se tornou uma outra atividade rentável para os países do Oriente Médio. A gente também vai ver isso nos próximos slides. Então, aqui focando na questão do desenvolvimento tecnológico da agricultura de Israel, a gente pode falar que Israel produz 95% de suas próprias necessidades alimentares, sem contar as exportações de frutas e legumes, né? Então, como vocês podem ver, essas regiões, e lá na apresentação do Google Earth que eu fiz para vocês no início, essa região ela tem uma escassez hídrica, né? Ela se localiza em uma região árida, desértica. Então, a tendência é que ocorra, né, essa aplicação da tecnologia para que você consiga produzir, porque produção de alimentos ela necessita de água. Então, você de certa forma tem que aplicar alta tecnologia para que você consiga fomentar a irrigação e também o cuidado com essas regiões, né? Então aqui, a escassez de recursos naturais, a cultura de praticidade, o ecossistema acadêmico industrial, ou seja, tem muito essa questão de valorização da educação e também da academia, das universidades, né, para o desenvolvimento de pesquisas na área, é o que leva ao modelo atual de inovação. Aplicado na agricultura, transformou o território árido, né, ou seja, de poucas chuvas, uma escassez hídrica, em um canteiro de inovações exportadas para o mundo todo, né? Vocês devem se lembrar que o governo Bolsonaro, ele tinha como uma das suas estratégias a questão de uma parceria com Israel para tentar esse sistema no nordeste do país, né? Então, outro ponto que eu trouxe aqui para vocês no slide é que o setor agrícola de Israel é uma indústria altamente desenvolvida, embora sua importância econômica geral local seja relativamente pequena. Então, a agricultura ela é desenvolvida, ela supre as necessidades do setor interno, né, das pessoas que vivem em Israel, mas ela não é o foco da economia. Como eu disse para vocês, isso é uma preocupação muito grande em relação à industrialização altamente tecnológica, né? Em 1979, a agricultura respondia por cerca de 6% do PIB e hoje é apenas 3%. Então, essa tendência de dinamização. Bom, em relação à diversificação da economia no Oriente Médio, então quando vocês pensavam no Oriente Médio anteriormente, vocês iam relacionar a exploração do petróleo a uma agricultura e pecuária de pouca tecnologia, a tentativa de desenvolvimento de um setor têxtil e alimentício e também, no caso de Israel, a questão de aplicação de tecnologia na agricultura e também desenvolvimento altamente desenvolvido, né, da questão da indústria. Só que eles vão tentar essa diversificação, dinamização da economia através do turismo, né, com investimento na criação de hotéis, cidades, cassinos e tudo mais, para que possam atrair pessoas. Então, eu achei esse textinho aqui, eu vou ler para vocês agora. Conhecido como oásis de prosperidade no deserto e pela abundância de petróleo, os Emirados Árabes hoje significam muito mais do que o ouro negro, muito mais do que a exploração de petróleo. Apenas como comparação, dona de uma área de 4,114 km², Dubai recebeu no ano passado sozinha mais de 15 milhões de turistas, cerca de 2 vezes o total de visitantes estrangeiros no Brasil. A indústria do turismo rendeu 30 bilhões em faturamento, ampliando de 4% para 5% a participação do setor no PIB nacional em menos de 3 anos. Então você percebe essa focalização tanto no setor primário, né, na questão da exploração do petróleo, só que essa dinamização através dos investimentos no setor terciário, que é o setor de serviços, setor do comércio, do turismo. Hoje o comércio representa 12% do PIB, segundo dados oficiais,
Logo depois aparece o setor financeiro, a construção civil, a indústria de transformação, o mercado imobiliário e o turismo. Então é uma economia muito mais dinâmica e, por ser dinâmica, ela não fica sustentada em apenas uma única coisa, né? Então, se aquela coisa entra em crise, as pessoas elas não vão sofrer tanto com os impactos. Mas é importante a gente falar aqui para vocês, né, que os países do Oriente Médio que exportam petróleo possuem muitas vezes rendas per capita superiores aos países desenvolvidos. Entretanto, a condição de vida da maioria de sua população é de extrema pobreza, o que indica a precariedade desse índice. Então, não é só porque a gente tem um desenvolvimento em relação à exploração de petróleo, setor de serviços, turismo e tudo mais, que todas as pessoas são contempladas por isso, né? Que todas as pessoas elas têm acesso aos recursos básicos, elas têm acesso à alimentação, à saúde, à educação. Isso não acontece, é muito parecido com o Brasil, né? O Brasil chegou a ser a 6ª economia mundial, hoje em dia deve estar para a 11ª, caiu um pouquinho. Mas ainda assim é um dos países que mais concentra renda em todo mundo. Então há uma desigualdade social latente, né? As pessoas elas passam por condição de extrema pobreza. Isso se aplica a muitos países também da Ásia, né? Eles guardam essa mesma condição de periferia do capitalismo, desigualdade social, de extrema pobreza. Então, vamos passar agora para a divisão da Ásia, a Ásia Meridional, né? A gente vai estudar a região sul da Ásia, né? Esse nome meridional muito bonito, mas vocês podem tratar como o sul da Ásia. E a gente vai ver a Índia e também o Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, né? Em algumas divisões, como eu mostrei para vocês passada, consideram o Paquistão como parte do Oriente Médio, outras como parte da Ásia Meridional. Isso também vai variar de quem está fazendo a regionalização, tá? Mas eu acho importante vocês perceberem isso, essas diferenças de acordo com o autor. Mas aqui a gente vai considerar também como sendo parte da Ásia Meridional, tá? Então, a região sul da Ásia, ela está entre uma das regiões mais pobres do mundo, ok? Isso é um aspecto recorrente. E sua economia depende basicamente do setor primário, ou seja, da agricultura, da extração de matérias-primas, como o chá, algodão, trigo, juta, arroz, tabaco, milho e cana-de-açúcar, em regime de monocultivos de exportação. Então a gente tem aquelas extensas áreas de produção agrícola, só que a gente tem uma única cultura espalhada por aquela área, como o caso, por exemplo, da cana-de-açúcar, né, que é evidente aqui, do arroz. Então, eu li esses dias um texto muito interessante que fala que o ser humano ele pode se alimentar de até 2.500 espécies de planta, mas a nossa alimentação ela é pautada em 3 ou 4 grandes culturas, né? Como o trigo, o arroz, o milho e a soja. Então a gente pode comer tantas coisas, mas a gente está sempre focada nessas 4 por conta do sistema agroalimentar dominante, né? Essas monoculturas que é tão presente nos países da Ásia quanto na América Latina, né? O caso do Brasil, por exemplo, que é um grande produtor exportador de soja. Então, só essas reflexões aqui no meio para criar essas ligações, sabe? Que a gente está estudando. Há exceções a esse cenário, como Bangladesh que fica aqui, tá? Bangladesh, que é um dos maiores exportadores de produto têxtil no mundo. Vocês devem já ter visto algum documentário, alguma entrevista em que eles mostram as condições de trabalho das pessoas que vivem nessa região de Bangladesh, né? Questão de intensa exploração da mão de obra, chega algumas vezes a ter casos de escravidão moderna. Então, escravidão moderna é muito bom, né? Escravidão é uma coisa tão velha, mas que ainda é tão presente em diversas localidades, né? Então, eles até tratam aqui no texto que eu escolhi que devido à mão de obra barata, muitas empresas estrangeiras produzem suas roupas nesse país. A gente pode pegar, por exemplo, os casos, eu acho que dos Estados Unidos, eu não sei, algum país da Europa, os Estados Unidos, que tem uma grande empresa, vocês conhecem a Nike, né? A Nike, por exemplo, se eu não me engano, ela já teve uma filial em Bangladesh. E as pessoas que trabalhavam para a Nike, elas recebiam muito pouco, eu acho que era menos de $1 por dia, alguma coisa assim. Se eu encontrar, depois eu mando para vocês no grupo do WhatsApp, mas acho que é importante a leitura e a pesquisa, né? Então,
a gente pensa nessa questão da produção têxtil, mas não se esqueçam da exploração do trabalho, exploração da mão de obra barata. A Índia é outra exceção. Com uma população de 1,3 bilhões de pessoas e um grande investimento em educação, transformou-se no segundo maior exportador de softwares no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, a Índia, ela tem essa questão da fuga dos cérebros, né? Vocês também já devem ter ouvido falar sobre esse termo, educação muito expandida, as pessoas muito inteligentes, e elas passam a ter esse desenvolvimento em relação à informática, né? E muitos dos cientistas, pessoas estudiosas, saem da Índia em direção a países desenvolvidos, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, algum país da Europa, né? Então, há essa questão na Índia também. Além do desenvolvimento do setor da informática, eles também se voltam à questão do desenvolvimento de maquinários agrícolas, como eu falei para vocês, a agricultura também presente nessa área. Mas a gente vai aprofundar isso no próximo vídeo, tá? Então, vocês vão estudar um pouco mais sobre a Índia. Bom, a Ásia Setentrional ou o norte da Ásia, a gente vai contar aqui como sendo a Rússia e a Mongólia, mas há em algumas regionalizações quem trate apenas da Rússia, coloque a Mongólia junto ao Extremo Oriente, né, onde fica a China. Mas aqui a gente vai deixar como o norte da Ásia, tanto a Rússia quanto a Mongólia, tá? Então, a Ásia Setentrional é composta pela Rússia e pela Mongólia e ocorre a opção pela indústria de base em detrimento a de bens de serviço na antiga URSS fez com que a indústria russa hoje sofresse para se adaptar à economia de mercado. Então, vocês lembram daquele conceito de desemprego estrutural que eu coloquei para vocês na aula sobre sociedade de consumo? Então, é muito disso, né? Ocorreu uma grande mudança estrutural na sociedade russa e isso leva hoje a dificuldades em relação à adaptação dos trabalhadores a essa nova realidade. Então, o que acontece por lá? A Rússia ela vai se voltar, né? Não, as reformas neoliberais, a questão do capitalismo neoliberal, desmontaram a economia russa, mergulhando assim numa grande recessão. E dessa forma, a Rússia ela vai se voltar à exportação de petróleo e gás natural. E essa vai ser sua principal fonte de receita nos dias de hoje. Então, novamente, a questão do setor primário da economia, com a exploração dos recursos naturais. Então, a Mongólia, ela vai ser um país com grandes dificuldades econômicas também, sofrendo para se adaptar à economia de mercado. E vai ter no setor primário sua principal fonte de riqueza, principalmente a atividade pastoril e exploração de ouro, cobre e urânio. Então, quando vocês pensarem na Rússia, vocês pensem nessa questão da exportação do petróleo e do gás natural. E na Mongólia, vocês também vão pensar na extração de recursos naturais, como ouro, cobre e urânio, e na atividade agropastoril, mas principalmente na atividade pastoril, na criação de animais, né? A economia da Mongólia ela é baseada na produção agropastoril, com 90% das exportações constituídas de animais e derivados, mas muito limitada pela distância da Mongólia do mar, pelas precárias estradas sem infraestrutura. Deixa eu ver se tem um mapa aqui, tem. Então aqui vocês podem perceber que a Mongólia ela se localiza em uma região continental, né, entre a Rússia e a China. Então não tem saída para o mar, o que dificulta a exportação. Então também a gente percebe que ela mesma já é regionalizada, né? E a gente vai ter essa questão da criação de animais, ovinos, caprinos, equinos e tudo mais. A dieta da população ela vai depender da região do país considerada. Isso consiste sobretudo em carne, sendo os vegetais uma novidade na dieta mongol. Então, de acordo com a região que eles se localizam, eles vão se voltar mais à alimentação com carne. Então, a gente passa para o Extremo Oriente, que é quase a penúltima região que a gente vai estudar. O Extremo Oriente ela é considerada a região mais rica da Ásia. Mas quando a gente fala região mais rica da Ásia, a gente não quer dizer que é a região com menos desigualdade social, tá? É uma região economicamente desenvolvida, mas ainda há muitas mazelas advindas do capitalismo. A pobreza é uma delas. Então, a gente possui nessa região duas grandes potências econômicas, a China, né? A China e o Japão. Segunda e terceira maiores economias mundiais.
As economias da região se caracterizam por produtos industrializados, então a gente tem um segundo setor da economia altamente desenvolvido, com aplicação de alta tecnologia, é o caso do Japão e da Coreia do Sul, e produtos de baixo valor agregado, no caso da China, né, que é a produção agropecuária. A questão da China em relação ao seu desenvolvimento econômico está muito atrelada ao seu contingente populacional. Então a gente já viu que a China ela concentra o maior número de pessoas de todo o mundo, correndo o risco de ser ultrapassada pela Índia, mas ainda assim a China ela tem essa preponderância, né? Então a gente vai ter a questão de um grande mercado interno. Tem muitas pessoas lá dentro, essas pessoas elas vão ter que consumir de alguma forma e isso vai levar ao desenvolvimento da economia. Além de que a gente vai ter um extenso exército de mão de obra barata precisando de emprego, né? Então isso também leva ao desenvolvimento. Bom, eu acho que falei tudo, né? Aí aqui tá um mapa para vocês verem a China. Trouxeram a Mongólia aqui novamente, voltando a essa questão de que a regionalização varia de autor para autor. A gente tem aqui a República da Coreia, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, o Japão aqui, Taiwan, né? Aqui Hong Kong, que é muito importante, é uma região independente, se eu não me engano. E por último, penúltimo agora, tá, gente? Essa é a Ásia Central. Voltando historicamente falando, né, com o declínio do socialismo e o fim da União Soviética, abriu-se caminho para que os países da Ásia Central promovessem a proclamação da independência. Isso a partir de 1991, a queda do Muro de Berlim. Então, os países da Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, ingressaram à comunidade dos estados independentes, né? Então, a associação criada por ex-repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o surto de independência na Ásia Central promoveu diversas mudanças na configuração política e econômica da região. Algumas mudanças ocorreram quase que simultaneamente, como a implantação de processos eleitorais e a abertura da economia. Por exemplo, abrindo espaço para a entrada do capitalismo e capital estrangeiro. Então, a gente tinha uma região que ela era integrada, né, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aqui dá para ver a Rússia aqui em cima, a Mongólia, né? Lembrando que essa questão de ficar decorando o nome de país aqui não é interessante, vocês têm que entender como as regiões funcionam, né? Então, era uma região integrada ao socialismo, economia planificada, a questão de uma contraposição ao que ocorria no capitalismo, uma tentativa de fazer com que os indivíduos eles chegassem a uma igualdade, né, perante a lei, uma igualdade de oportunidades. E em algum momento a gente tem o declínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e esse país passa por inúmeras modificações. Então, a substituição de um partido único por eleições diretas, para que eles pudessem escolher seus representantes. A questão da passagem do socialismo, da economia planificada, para uma economia capitalista, do livre mercado. Isso a gente também vai ver um pouco no próximo vídeo. Então, essas são algumas características. E em relação à economia da Ásia Central, ela está ligada também ao setor primário da economia. Então, a gente tem o desenvolvimento da agropecuária. A agropecuária ela ocupa um espaço importante nessa região. Então, os principais produtos agrícolas vão ser o algodão e as frutas, né, que necessitam de um sistema de irrigação para manter sua produtividade. Então, na agropecuária podemos observar a grande importância dos rebanhos de caprinos e ovinos, e a gente também vai ter o setor de extração mineral, né? Extração de petróleo, gás mineral, carvão mineral e minério de ferro. Então, existem ainda algumas indústrias de beneficiamento desses minerais, mas sem muita expressão. Então, a gente tem uma focalização no setor primário da economia, seja através da agricultura, da pecuária ou do extrativismo, né? Então, isso é muito evidente. E por último, né, para fechar, falei tanto, deve ter dado pelo menos uns 20 minutos aí, a gente vai falar sobre o Sudeste Asiático, porque depois eles vão voltar com os novos tigres asiáticos, né? Então, aqui a gente tem Indonésia, Singapura, Malásia, Brunei, Camboja, Tailândia, Laos, Vietnã, Mianmar, Filipinas, né? E a gente vai ver que essa economia vai voltar para o setor primário novamente, com grande produção de arroz, então agricultura e borracha. Então, a questão da extração, né? Extrativismo. Isso para os países da Tailândia, Indonésia e Malásia, né? Além disso, a gente vai ter a extração de petróleo
na Indonésia. Então, Indonésia aqui embaixo. Atividade industrial é significativa em Singapura. Então, vai haver o desenvolvimento da atividade industrial em Singapura, né? Com um dos portos mais movimentados do mundo. Isso é possível, saída para o mar aqui vai facilitar muito essa questão da exportação. E a Malásia, país com reconhecido crescimento econômico e importância no comércio mundial, né? Os países integram os novos tigres asiáticos que serão tratados posteriormente. Então a gente vai estudar um pouco essa questão dos novos tigres asiáticos. Então, para finalizar essa parte, eu trouxe esse mapa mental aqui para vocês que traz um resumo de tudo que foi falado, trazendo uma maior evidência a quais setores são mais desenvolvidos em cada uma das regiões da Ásia. Então, se a gente fala do Oriente Médio, a gente pensa no setor primário, extração de petróleo, e terciário da economia, a questão do turismo. Se a gente pegar, por exemplo, algumas partes específicas, como Israel, a gente vai ver a questão do desenvolvimento do setor secundário e também do setor terciário da economia, né? Sendo que o setor primário, ele é de alta tecnologia, mas ele não representa uma parcela tão significativa do PIB de Israel, por exemplo. O Extremo Oriente, a gente vai pegar a questão do setor primário e setor secundário da economia. Setor primário sendo reconhecido pela China, né? A questão da agricultura. E o setor secundário da economia voltado à questão do Japão, à questão da Coreia do Sul, né? As suas indústrias altamente tecnológicas. A Ásia Meridional, sul da Ásia, né? A gente vai falar sobre o setor primário e secundário da economia. Nos últimos anos, principalmente a questão do desenvolvimento da informática na Índia, né? Quando a gente fala de Ásia Central, os ex-países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente vai pensar no setor primário da economia como um todo, né? Agricultura, pecuária, extrativismo. Quando a gente fala da Ásia Setentrional, que é o norte da Ásia, a gente pensa no setor primário da economia, pensando principalmente na questão do extrativismo na Rússia, na exploração de recursos naturais, e a gente pensa também na questão da pecuária na Mongólia, né? E por último, o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, os novos tigres asiáticos, muito focados na questão do setor primário e secundário da economia. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com um novo vídeo, né? E aí vocês vão estudar um pouco mais especificamente sobre China, Japão, Índia, e a gente vai ver os tigres asiáticos e novos tigres asiáticos. É isso. E vai ter correção de exercício, tá? Do PET 4, então fiquem aí. Até daqui a pouco. Então, tchau, tchau!